Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político. A partir de agora, nós estaremos conversando com o vereador Marcos Papa, que é um vereador muito atuante da cidade de Ribeirão Preto, e estamos aguardando aqui a presença, do meu amigo Titita, o Geraldo Pupim Filho, que ficou de comparecer no programa também. Então nós estamos aguardando aqui o comparecimento do Titita aqui no nosso programa também, que deve estar a caminho. Mas enquanto isso, nós vamos conversar online. Deixa eu acertar o microfone aqui, pessoal. Nós vamos conversar online com o vereador Marcos Papa. Esse vereador, Marcos, você viu que eu enrolei até a máscara aqui, porque nós cuidamos aqui e a gente tem todo o cuidado, se prepara aqui com muito cuidado aqui para cumprir, todo o regulamento aí do distanciamento necessário, porque nós ainda estamos vivenciando a pandemia. Mas, Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, tá? Muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham aqui a TV, a Rádio Educadora de Batatais. Fico feliz de ver você aí tomando essa surra da máscara, mas pelo menos tomando o cuidado de usar, porque eu estava falando disso agora, fui pegar uma feijoada beneficente aqui em Ribeirão, todo mundo de máscara. A Covid, em muitos casos, ela é assintomática. Ela é diferente do H1N1, do sarampo, de outras doenças virais. A Covid, ela é traiçoeira até nisso. Ela é assintomática, e uma pessoa assintomática que não esteja usando máscara, dependendo do ambiente que ela está, ela pode chegar a contaminar até 2.000 pessoas. São estudos da nossa USP aqui de Ribeirão Preto. Então, todo cuidado é pouco. A média móvel está baixando, mas ainda acima de 1.000 mortes por dia. Então, a pandemia está longe de estar controlada. A boa notícia é que está diminuindo a quantidade de mortes e de internações, mas todo cuidado é pouco. Ô Marcos, acontece o seguinte, você está pegando pesado aí, inclusive em relação, cobrando do prefeito aí, em relação aos contratos que foram feitos sem licitação aí em relação à pandemia. Na verdade, o que nós vamos começar a estudar agora é o uso dos recursos que o governo federal mandou para Ribeirão Preto. Nós montamos uma comissão de estudos junto com o vereador Zerbinato e nós vamos analisar esse passo a passo. Nós não temos indício de ilegalidade, mas nós queremos entender se o uso, e por isso não fizemos uma CPI, e sim uma comissão de estudos, mas nós queremos entender o uso que foi feito disso, desses recursos que foram enviados para cá, Paulo. Olha, você é presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente e Sustentabilidade, não é isso? E você tem batalhado muito aí em relação a essas queimadas criminosas. A gente, quando sai de Batatais e vai para Ribeirão Preto, a hora que você chega na descida da Jacutinga ali, você já vê uma nuvem preta cobrindo o Ribeirão Preto. Antigamente eram as queimadas de cana, mas agora são os incêndios criminosos que acontecem até nos terrenos baldios e às margens da própria cidade, Marcos? E você tá trabalhando muito nesse sentido aí, Paulo, eu ainda quero ter os números de Batatais, mas eu vou te falar duas cidades. Ribeirão Preto tem apenas 9% de cobertura arbórea original. São José dos Campos tem 60%. Então isso forma em Ribeirão Preto uma bolha de ar quente. Eu viajei durante muitos anos para Franca, Batatais e Brodowski quando era representante comercial da Tigre. E vinha uma chuvinha gostosa em Franca, Batatais, Brodowski. Quando chegava nessa descida que você falou, que a gente encontra o Rio Pardo ali, a chuva acabava. Por quê? Forma uma bolha de ar seco e quente em Ribeirão Preto que espanta as frentes frias que possam trazer um microclima melhor, uma chuva abençoada para a nossa cidade. E a gente tem que trabalhar para reverter isso, essa cultura de cortar árvore, de não plantar. Então a Secretaria de Meio Ambiente em Ribeirão Preto é uma secretaria com quase nenhum protagonismo do ponto de vista ambiental. O que a Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Preto faz hoje é licenciamento para obra.
deveria ser parte de uma Secretaria de Meio Ambiente e não a razão dela existir. Para você ter uma ideia, o prefeito acaba de aprovar uma lei aqui na cidade, permitindo organizações da sociedade civil para fazer gestão de parques públicos, o que é positivo. A prefeitura não tem recurso para fazer essa gestão. Nós temos parques públicos em Ribeirão Preto fechados, depredados, que a população não pode usar. Então é benéfica a ideia de organizações sociais fazerem a gestão de parques públicos, mas ele não coloca a Secretaria de Meio Ambiente como a gestora desse processo. Ele coloca a infraestrutura, e na infraestrutura não tem o saber, a expertise ambiental. E nós tentamos fazer uma emenda colocando a Secretaria de Meio Ambiente como a gestora dos parques públicos, como, aliás, determina a lei, o Código Municipal de Meio Ambiente, mas fomos impedidos pela base do prefeito. Então, uma Secretaria de Meio Ambiente fraca, como nós temos em Ribeirão Preto, é evidente que as questões ambientais ficarão para um segundo plano e a qualidade ambiental da cidade é ruim, não por outra razão. Nós temos muita doença respiratória em idosos e crianças, principalmente, Paulo. Então, falta sim a Prefeitura de Ribeirão Preto dar à Secretaria de Meio Ambiente o protagonismo que ela precisa ter para que o Ribeirão Pretano tenha uma qualidade ambiental saudável. Com certeza. Ô Marcos, você iniciou, inclusive, a sua carreira política no Partido Verde. O que você me fala em relação ao Pantanal, a Amazônia, o desmatamento desmedido, essa administração equivocada desse ministro Salles, que graças a Deus saiu, tá terrível. Chega a 51%, inclusive, a porcentagem do desmatamento esse ano na Amazônia. Você vê, Paulo, eu vejo tanta gente que fala que está em defesa da vida, que é a favor da vida, mas não se importa com isso que você falou. É uma tristeza, uma indignação que nós temos que converter essa tristeza em indignação e trabalho, porque realmente, Paulo, você vê o nosso caso aqui na região sudeste, Batatais, Ribeirão, toda a nossa região sudeste, nós somos uma potência agrícola. E por que somos uma potência agrícola? Porque somos uma potência hídrica. A Amazônia e o Pantanal fornecem os rios voadores que batem lá na Cordilheira dos Andes e vêm regular o regime de chuvas aqui na nossa região. O nosso agronegócio não precisa desmatar para produzir. O que o Ricardo Salles e o Jair Bolsonaro patrocinaram na Amazônia e no Pantanal foram ações do crime organizado mesmo, é grileiro, é invasor de terra, é desmatador, é assassino dos ecossistemas que preservam a vida, Só por isso já valeria a pena a preservação. Está mais do que provado que a floresta de pé ela é muito mais benéfica à nossa vida e até à economia do que aquele desmatamento severo que implantaram lá. Os números mostram isso, Não adianta mandar esconder os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE, o ICMBio também, Então, não adianta mandar esconder. É aquela história da mulher que pegou o marido traindo no sofá e foi lá e queimou o sofá. Então não adianta. O que esse governo está fazendo, e o Ricardo Salles apenas era um agente de um modo de pensar que prejudica muito a nossa região. Eu repito, nós temos na nossa região o agronegócio que pesquisou produtividade de semente, que pesquisou recuperação de solo degradado, que usa a Embrapa como uma empresa brasileira que tem essa expertise, que tem essa experiência de produzir sem desmatar. Então aquilo que estão fazendo na Amazônia, além de ser um crime em vários sentidos, crime ambiental, crime contra a vida, nos prejudica muito. Porque, de novo, nós somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica. Eu vou fazer um resumo aqui, Paulo, vou fazer uma dramatização pequenininha aqui, mas as frentes frias que chegam, as frentes oceânicas que chegam lá do Oceano Atlântico, ali pelo Maranhão, pelo estado do Amazonas, elas se unem à evaporação da floresta amazônica e do Pantanal e, de novo, batem na Cordilheira dos Andes e vêm regular o regime de chuvas aqui na região sudeste. Por isso, somos uma potência agrícola.
Porque temos esse serviço ambiental gratuito. Outro serviço ambiental gratuito é a polinização, através das abelhas, né? Mas esse, dessa fartura de água, então nós temos que defender todas as pessoas que defendem a Amazônia e o Pantanal, porque a nossa vida depende disso. Né? De novo, Ricardo Salles só conseguiu patrocinar o crime organizado como ele fez na Amazônia e o Pantanal porque ele tinha costa quente do presidente da República. Né? O noticiário mostrou o código ambiental nosso, por que ele determina que quando um garimpeiro ilegal, quando um desmatador ilegal está lá desmatando, poluindo os nossos cursos d'água, você vê as pesquisas agora vieram, né, 100 toneladas de mercúrio foram atiradas ilegalmente nos cursos d'água da Amazônia, provocando todo tipo de doença. Isso não interessa em nada ao Brasil, muito pelo contrário. São a nossa riqueza mineral que eles roubam, porque essa gente não paga imposto, é tudo clandestino. É a madeira que eles roubam, é a fauna que eles matam, é uma destruição. Né? Eu chamo essa gente de... são serial killers, né, que a gente vê. São matadores em série, que só trazem prejuízo para a gente, Paulo. Então é hora do nosso agronegócio aqui da nossa região reagir e não permitir que esse tipo de patrocinador do crime organizado mande e prejudique o nosso agronegócio, Paulo. Quero lembrar que nós estamos aqui com a nossa companheira Valéria Barros, como acontece todos os sábados, né, Valéria? Que pode aí receber qualquer pergunta ou questionamento aí dos nossos telespectadores. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores que nos acompanham aí pelo canal 45.1, né, da TV Educadora, e também pela internet. Caso você não possa acompanhar pela TV, você pode entrar no nosso site www.educadoraonline.com.br e assistir aqui a entrevista, né, de hoje no cenário político. E caso você tenha alguma pergunta para encaminhar, você pode passar pelo WhatsApp, pelo número 99996-2050. Lembrando que apenas mensagens de texto, tá, gente? Então, alguma dúvida você pode passar e eu estarei encaminhando aí para o Paulo Covas. E eu quero pedir até licença para o Marcos, para a gente continuar a nossa entrevista, Marcos, só para apresentar o nosso convidado, o Geraldo Pupem Filho, Titita, que foi vereador de Batatais, foi candidato a vice-prefeito. Eu achei que ele tinha sido vice-prefeito, mas a minha memória falou. Ele foi candidato a vice-prefeito. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Titita? Bom dia, Paulinho, bom dia a todos os telespectadores da Educadora. Quero primeiramente agradecer pelo convite e a lembrança de ter me convidado para essa entrevista. Tudo bem. E nós estamos conversando com esse atuante vereador de Ribeirão Preto, Marcos Papa. Depois, se você quiser fazer alguma pergunta para ele também. O Marcos é preparado, é de microfone também, sabe tudo, tá, Tito? E depois nós vamos ter muito tempo aí na segunda meia hora do programa para a gente conversar muito sobre Batatais, tá ok? Estamos aqui à disposição. Você vai ficar comigo aqui como repórter e entrevistador por enquanto, tá legal? Obrigadão. E fica à vontade para fazer qualquer pergunta. Mas, ô Marcos, eu gostaria de saber de você o que é essa tua propositura, esse projeto aqui, que eu vi, inclusive, pesquisando aqui, sobre educação e verdejamento das escolas. O que significa, Marcos? Qual é a proposta? É parte de um programa mais amplo que demos o nome de Ribeirão menos 3 graus. Ele foi inspirado num programa na Austrália, em Sydney. Nós temos uma assessora que é arquiteta e urbanista, a Carla Meireles Roxo, que trouxe de Sydney essa experiência. Eles fizeram um mapeamento das ilhas de calor, fizeram um mapeamento dos obstáculos que havia para a melhoria da cobertura arbórea e em seguida partiram para a ação. E em 2020, né, o ano passado, eles chegaram à meta que era melhorar em 20% a cobertura arbórea de Sydney, o que provocou uma redução da temperatura de até 2 graus em algumas partes da cidade. Então, inspirados no sucesso do programa de Sydney, trouxemos isso para Ribeirão Preto, um programa que foi abraçado com muito entusiasmo pela sociedade, inclusive pela Secretaria de Educação, que escancarou as portas para o programa Ribeirão menos 3 graus, para que nós pudéssemos fazer esse trabalho em harmonia com a Secretaria da Educação, levando a questão da importância da arborização, da cobertura arbórea com vegetação nativa,
né, a importância, nós sabemos que estamos em cima do aquífero Guarani, numa área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. O enraizamento da árvore do Cerrado ele é maior, porque ela precisa ir mais fundo para captar água, mas essa raiz que vai mais fundo para captar água também leva a água da chuva, recompondo, fazendo a recarga do aquífero. Então, é toda uma tecnologia ambiental para você fazer bem feito. Então, por que a árvore nativa? Porque ela promove a recarga do aquífero, ela traz de volta a fauna, ela não cai com tanta facilidade quando tem uma tempestade, como acontece com uma árvore exótica. Então, equilibrar o ecossistema através da arborização, promovendo a volta da fauna. E não há lugar melhor para começar a fazer isso do que as nossas escolas, porque elas realmente têm uma carência de arborização muito severa. Algumas escolas em Ribeirão Preto são verdadeiras ilhas de calor, numa cidade tão quente como essa, e já tem o benefício de trabalhar a educação ambiental para as nossas crianças e adolescentes. Quer dizer, esse resumo que eu fiz aqui, a escola vai ter tempo de dizer o porquê que tem que ter a árvore nativa, o porquê que tem que promover o sombreamento. A árvore, Paulo, ela é uma coisa tão especial que, por exemplo, uma avenida bem arborizada, uma rua bem arborizada, ela tem menos inundação, porque a árvore vai segurando, ela vai diminuindo a velocidade de incidência da água no solo, e esse vamos dizer assim, esse freio, né? Enquanto a água está escorrendo pela rua, pela via, tem água escorrendo pela árvore, retardando a inundação. E a cova que essa árvore é plantada também tem que ter um jeito de fazer para que ali também seja um espaço de infiltração. Árvore de pequeno porte onde tem fiação, árvore de médio grande porte onde não tem fiação, para melhorar o sombreamento. Você vê que muitas vezes a pessoa planta uma árvore exótica de grande porte embaixo de uma fiação, a CPFL vai lá, tem que arrancar, porque senão numa tempestade nós perdemos a energia. Então é todo um saber que a cidade precisa desenvolver, e isso é possível, né? Nós temos a cidade de Maringá, no estado do Paraná, que é um exemplo de arborização. Nós temos aquela cidade na Argentina, produtora de vinho, Mendoza, que é um exemplo de arborização. Nós temos a cidade de Montreal, onde foi as Olimpíadas de 72, quando você sobe no Mont Blanc, em Montreal, você praticamente não vê a cidade de tanta árvore que tem. É impressionante isso, né? A cidade de Raleigh, na capital, a capital da Carolina do Norte, você quando está na rodovia, você tem a impressão que você está no meio de uma mata, porque as barreiras sanitárias que eles fazem nas estradas para não ir poluição para a cidade, para não ir ruído para a cidade. Então toda essa tecnologia dos benefícios da cobertura arbórea já começar na escola. Então foi com muita alegria que a gente recebeu o convite do secretário de Educação para escancarar as portas da Secretaria de Educação para a gente aplicar lá, com o auxílio da Secretaria da Educação e da Infraestrutura, o programa Ribeirão Menos 3 Graus, que qualquer um pode acessar pela internet aqui, programa Ribeirão Menos 3 Graus, e vocês vão ver a beleza que é o programa. Ô Marcos, você está marcando uma posição firme realmente junto à população de Ribeirão Preto e da região, nessa marcação cerrada que você está fazendo aí contra o poder público de Ribeirão Preto em relação a esse repasse milionário de 17 milhões aí para o consórcio pró-urbano, né, de ônibus e tudo mais. Hoje recebendo aqui presencialmente o Geraldo Pupim Filho, o Titita, que daqui a pouco nós vamos falar, tem muitos assuntos para conversarmos sobre as atividades dele e sobre a nossa cidade de Batatais. E vamos continuar batendo um papo com esse vereador atuante de Ribeirão Preto, Marcos Papa. E eu te perguntava, Marcos, a respeito desse trabalho, essa marcação cerrada que você está fazendo realmente contra o mandato aí do prefeito Nogueira aí, em relação a esse repasse desses 17 milhões aí em prol do consórcio pró-urbano, né? E como é que parece que você mobilizou até o Ministério Público também nesse sentido, acionou o Ministério Público nesse sentido, Marcos? Paulo, é isso mesmo que você falou, a expressão é essa, marcação cerrada. Não quero deixar de mandar um abraço para o Geraldo que está aí assistindo a gente. Como é que você chama ele? O Pupim? O Titito, Geraldo Pupim Filho. Titito. Mandar um abraço para você, Titito. Você também sabe como é os trabalhos numa Câmara de Vereadores, e agradecer a atenção da Valéria hoje cedo, que me encaminhou o link para a nossa entrevista aqui.
Paulo, você falou o nome certo, é marcação cerrada, não é de hoje e é um dos pontos fracos do prefeito Nogueira em Ribeirão Preto, inaceitável a postura dele, porque se agarra com uma força impressionante a um contrato que foi condenado pelo Tribunal de Contas e assinado por uma organização criminosa, que a Operação Sevandija nos ajudou a afastar da vida pública de Ribeirão Preto. A Operação Sevandija tem 4 linhas de investigação, eu sou o autor de 3 linhas de investigação, aprofundadas criminalmente pelo GAECO, pelo Ministério Público de São Paulo, pela Polícia Federal, pelos agentes policiais, pelas forças policiais que compuseram a operação, a força-tarefa da Operação Sevandija em Ribeirão Preto. Essa organização criminosa assinou um contrato de transporte público que foi condenado pelo Tribunal de Contas, porque os elementos que embasaram a licitação são elementos frágeis que não permitiram o cálculo correto de tarifa, da quantidade de usuários, foi tudo muito frágil, muito mal feito. Então o Tribunal de Contas condenou esse contrato, que eu estou investigando há 8 anos. E o prefeito Nogueira, ele se agarra a esse contrato, e eu digo, é aquele velho ditado que a gente conhece, remendo novo em pano velho, não dá certo, né? Então agora, esse repasse de 17 milhões, sem que o consórcio pró-urbano, que era 4 empresas, a Rápido do Oeste incorporou 2, então agora só tem 2 empresas, sem que esse contrato seja auditado, sem que se saiba o custo real. Paulo, eu venci uma batalha jurídica gigantesca no Tribunal de Justiça e mandei baixar o preço da tarifa de ônibus em Ribeirão Preto de R$ 4,40 para R$ 4,20. E por que o Tribunal de Justiça deu razão a mim, ao nosso pedido? De novo, porque não há transparência nos números fornecidos pela Prefeitura. A Prefeitura se nega a mostrar o custo do transporte público em Ribeirão Preto. Nós estamos, Paulo, olha aquela nossa entrevista, nós estamos na era da informação em tempo real. Então, onde está publicado os números do consórcio, os números de faturamento, quanto custa cada uma das linhas de ônibus de Ribeirão Preto? Nós temos 357 veículos circulando pela cidade. Quanto custa cada linha dessa? O pneu, o diesel, a depreciação, o salário, os encargos trabalhistas desses motoristas. Onde estão esses números? Como a prefeitura nunca mostra, por que agora vem pedir dinheiro para auditar um contrato que ela já deveria ter feito há muito tempo? Por que ela não mostra essas auditorias que o contrato obriga ela a fazer? As cláusulas 28 e 29 do contrato de transporte público em Ribeirão obriga as empresas a fornecer o movimento da contabilidade. É pelo movimento da contabilidade que você vai ver se investiu, se não investiu, quanto investiu, se está cumprindo os investimentos que o contrato determina. Não é a vontade do Papa, é o contrato que determina. Por que a prefeitura não faz isso? Ela fala que faz, mas ela não mostra os números. Por quê? Ela não faz, mas fala que faz, e aí vem pedir 17 milhões para uma cidade que está sofrendo os horrores de uma pandemia. Então eu votei contra. O pró-urbano ainda não provou para a Justiça, que a Justiça agora mandou mostrar. Eu quero ver essa caução. Mandou colocar uma caução de 5 milhões. Ainda não foi feito. Então, de novo, eu não entendo por que o prefeito se agarra a um contrato condenado pelo Tribunal de Contas e assinado por uma organização criminosa. Não vejo outra alternativa, Paulo, a não ser fazer uma nova licitação, porque Ribeirão Preto precisa de um transporte público eficiente. Você vê no período de pandemia, o comércio fechou, a indústria fechou, o segmento de eventos fechou, está sofrendo horrores. E por que o segmento de eventos é muito importante, Paulo? Porque ele emprega a mão de obra menos qualificada. Então é um segmento que está sofrendo. Agora, por que dinheiro, então, só para o segmento de transporte público? Ah, porque é um serviço essencial. Verdade. Se é um serviço essencial, por que a prefeitura não fiscaliza corretamente esse contrato? Aí eu ouço assim também. Ah, mas a prefeitura de São Paulo repassou dinheiro, a prefeitura de Curitiba repassou dinheiro. Porque o contrato deles permite isso.
O nosso não. O nosso não. Então, assim, mostra os números, mostra quanto custa, publica com acesso para a população conferir, para a sociedade organizada conferir. Agora, não faz nada disso e pede dinheiro? Não dá, né? Ô Marcos, ô Titita, inclusive, nós temos um problema sério aqui, viu, Marcos? Não é só o transporte urbano de Ribeirão Preto, não. É o transporte intermunicipal também. É sofrível. Sim. Falta de ônibus, falta de horários, superlotação em plena pandemia, em determinados horários aqui, não é Batatais, não é Santo Antônio da Alegria, Altinópolis, enfim, toda a nossa região é problemática em relação ao transporte urbano, e transporte intermunicipal, né, Titita? Essa que é a verdade. Ô, Paulo, isso daí é geral. Então é o seguinte, a providência tem que ser tomada, porque a gente vê o pessoal, principalmente a gente está mais cedo, quantas pessoas ali na 9 de julho esperando o ônibus para ir para Ribeirão Preto, enfim. É superlotação. É superlotação, né? E também as condições, vamos um pouquinho além, as condições dos ônibus. E outra coisa, né, o Marcos, é o que eu estava falando, Titita, viu, Marcos? Outra coisa, abrir novas concorrências também, porque o monopólio é que provoca essa situação, essa que é a grande realidade, né? O monopólio combinado com a falta de fiscalização, você vê que o Geraldo colocou um outro problema que é real, a questão da precariedade do estado de conservação e limpeza dos ônibus. Veja, quando nós tivemos a epidemia do sarampo no estado de São Paulo em 2019, eu fiz uma lei obrigando as empresas de ônibus a higienizar e desinsetizar os ônibus. Sabe-se Deus ou o diabo por quê? O prefeito entrou na justiça para não cumprir a lei. Entrou na justiça e perdeu com um puxão de orelha do desembargador em São Paulo, que disse uma grande verdade. Não precisava nenhum vereador mandar fazer isso. Isso deveria ser de obrigação de rotina de uma administração que se preocupa com a cidade, com o povo. Gente, se vocês vissem os banheiros que os motoristas de ônibus em Ribeirão Preto usam, é de indignar. É de indignar. Eles permitem que os moradores em situação de rua usem o mesmo banheiro. A hora que o motorista tem 5 minutos entre uma linha e outra para tomar uma água e ir ao banheiro, o banheiro está imundo. Ele volta para o ônibus apertado. Nós sabemos que o transporte não pode, quando você está com a bexiga cheia, um acidente pode te matar. Um acidente muito simples pode te matar. Então, assim, mas isso é problema das empresas de ônibus com os motoristas. Não! Essa gente transporta o povo da nossa cidade. Os motoristas estão transportando, já tem que lidar com o trânsito, já tem que lidar com volta de troco, já tem que lidar com a pandemia. E não pode ter 5 minutos para tomar uma água no banheiro. Sabe? A geladeira deles com barata na geladeira. Isso acontece em Ribeirão Preto. E a prefeitura vira as costas. É uma deshumanidade inaceitável. Quem que sofre com isso? O usuário. E outra coisa, Marcos. Para ser chefe do Poder Executivo assim, que tudo é o juiz que tem que mandar, então para que serve o prefeito? O Titito está falando, né, Tito? O motorista é tudo, né? Tem que bater o escanteio e cabecear a bola. Pronto, é isso. Bater o escanteio, cabeceia e corre na arquibancada para comemorar. Marcos, tem outro detalhe. Não é por outro motivo o estresse, né? Olha, ontem à noite, eu passei um dos maiores estresses dos últimos tempos. O problema da mobilidade de Ribeirão Preto está um caos. Com tantas obras que estão ocorrendo, eu tive que levar uma pessoa da família no aeroporto, eu não conseguia chegar no aeroporto. Eu demorei 25 a 30 minutos para descobrir um desviozinho para entrar no aeroporto, porque não tem uma seta, não tem indicação, não tem. Então, o Ribeirão Preto está um transtorno. O problema da mobilidade de Ribeirão Preto está muito comprometido, Marcos. Muito comprometido. São obras que são necessárias, mas elas estão pelo menos 30 anos atrasadas, né? Porque são obras de trânsito. O prefeito fala que é obra de mobilidade, mas não é, porque só tem ciclovia onde o governo federal manda. Porque esse PAC da mobilidade, Paulo, foi da ex-presidente Dilma com a ex-prefeita Darcy Vera, veio esses 400 milhões para cá.
Eu não deixei fazer as obras porque eles queriam usar aquele regime diferenciado de contratação integrada, que era um esquema de roubo usado para fazer os estádios da Copa do Mundo. Tentaram aplicar aqui o mesmo golpe. Aí eu te pergunto, para fazer ponte e avenida, que a gente sabe fazer isso há 200 anos, por que fazer isso a toque de caixa em emergência? Então eu apontei o superfaturamento, o direcionamento para um grande grupo econômico. O Tribunal de Contas concordou comigo e barrou as obras. O ex-prefeito Nogueira, o atual prefeito Nogueira assume e faz as obras obedecendo à lei de licitação. Agora, se o caixa da prefeitura está no azul, por que não pagar a contrapartida às empresas a tempo delas sacarem o dinheiro e continuar as obras para que terminem rápido? Porque essa paradeira, Ribeirão Preto está parado. Até eu sofro para chegar no aeroporto, nos bairros do complexo aeroporto, onde está tudo ali. Aeroporto que agora foi vendido no dia 15 desse mês, nós aguardamos investimentos naquela região. Haverá uma ciclovia ali. Tem gente que me fala assim, Papa, você fala tanto em ciclovia, Ribeirão é uma cidade muito quente, quem é que vai querer andar de bicicleta? E eu respondo o seguinte, não é quem vai querer. Hoje, milhares de trabalhadores precisam da bicicleta para ir voltar no trabalho. Só que hoje está disputando espaço na rua com para-choque de carro, ônibus e caminhão. Então tem que ter ciclovia. Aí sim a gente está falando em mobilidade e não somente em obras de trânsito. As calçadas de Ribeirão Preto são hostis ao pedestre, são hostis à pessoa com deficiência. Isso seria mobilidade ativa, né? Você tem um sistema cicloviário que crie um modal de transporte seguro para o trabalhador. Aí, se o atleta quiser usar, se alguém quiser usar para passear, ótimo, mas é uma segunda prioridade. Hoje nós temos que atender isso. Então, se a prefeitura bate no peito, com razão, e diz que o caixa está no azul, né, e o contrato exige o seguinte, 5% de contrapartida. O dinheiro está lá na Caixa Econômica Federal, a prefeitura deposita 5%, retira o dinheiro, paga todo mundo e fala, gente, vamos fazer essa obra bem feita porque Ribeirão Preto precisa. Agora, agravou ainda mais os efeitos da pandemia, né, com essa situação caótica que virou a mobilidade em Ribeirão, porque o calendário de obras está atrasadíssimo. Ô Papa, eu queria parabenizá-lo pela sua iniciativa da arborização, mas eu acho que a gente podia ir um pouquinho mais além, porque é o seguinte, nós estamos assistindo o baixo nível das usinas hidroelétricas. Então o negócio, eu acho que tem que começar aí onde você está querendo, nas escolas, porque eu acho que é do berço. Então, pegar a criança e como é que se diz, doutrinar ela aí. Então, eu acho que não só a arborização de Ribeirão Preto, eu acho que isso daí deveria envolver toda a região, porque nós vamos ter uma crise energética muito severa a partir de outubro, novembro. Não chove mais, por quê? Falta de segurar a água na terra e a falta de arborização, inclusive nas beiras de rio, de córrego, por aí tudo. Então, parabéns pela sua iniciativa e vamos torcer para que dê certo. Geraldo, alguém pode perguntar, mas o que tem a ver árvore com chuva, né? Tem tudo a ver, a sua colocação ela é perfeita. Tem tudo a ver. Para você ter uma ideia, uma árvore de grande porte aqui da nossa região, uma sibipiruna, por exemplo, você falou Avenida 9 de Julho de Batatais, eu pegava a Avenida 9 de Julho, depois eu entrava para a direita para atender o seu Lisote Montes lá no depósito, quando eu era representante comercial da Tigre. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Marcelo e para a Rosana, que são meus amigos até hoje aí em Batatais. Aqui nós temos a 9 de Julho em Ribeirão Preto também, que é um dos cartões postais da cidade. Uma sibipiruna da 9 de Julho arremessa para a atmosfera 500 litros de água por dia. Uma árvore de grande porte na Amazônia, 2.500 litros de água por dia. Então são verdadeiras máquinas de vapor que nos ajudam a promover um regime de chuvas saudável para a nossa região. Agora, o Brasil não para de desmatar, falávamos disso aqui no começo do programa. A natureza não tem lei de causa e efeito.
Se o regime de chuvas está sendo prejudicado, se está chovendo cada vez menos, é porque está desmatando cada vez mais. Se a temperatura da Terra sobe, né? O que nós temos hoje lá na ONU, o painel intergovernamental de mudanças climáticas na ONU. São 1.500 cientistas do mundo inteiro. Eles estão mensurando o seguinte: há 35 anos, a temperatura do planeta Terra sobe constantemente nos últimos 35 anos. E esse meio grau, Geraldo, mas é só meio grau, pode chegar a 1 grau. O problema é que esse meio grau, ele aumenta o período de estiagem e muita gente sobrevive da agricultura de subsistência. São pessoas que não têm dinheiro para irrigar, são pessoas que contam com o regime de chuvas. O que vai acontecer com essa gente? Vai ter que vender a terra ou dar, passar fome e migrar para um grande centro. Então, quando a gente fala da necessidade de preservar a Amazônia, Pantanal e de promover uma arborização urbana, obedecendo às orientações dos ambientalistas, de novo, árvore nativa, árvore de grande porte, preservar as nossas áreas verdes, as praças públicas. Batatais tem um cartão postal que é um orgulho para o Brasil e para o mundo, né? Tanto pelas obras do Portinari, quanto por essa praça, que é um modelo a ser seguido por todos nós. Eu assumo um compromisso com você. Tirar o programa Ribeirão menos 3 graus do papel está dando muito trabalho, porque a gente conta muito com o voluntário. Agora a Secretaria da Educação abraçou, a Secretaria do Meio Ambiente quer abraçar, da gente levar para Batatais e toda a nossa região, porque a gente não está falando aqui que o político é obrigado a descobrir a cura da AIDS, né? Não, é plantar árvores, gente, é voltar a recompor o ecossistema que nós mesmos destruímos. Mesmo, Marcos, você está certinho. É exatamente isso daí. Ô Marcos, a gente que está mais ligado à agricultura, principalmente o pessoal da minha idade, os 71, tem lembrança de que o plantio de cereais iniciava em setembro, final de setembro, começo de setembro, outubro, e esse retardamento da chuva estão fazendo com que comece a plantar novembro, talvez até dezembro, pô. Então a gente tem que cair na realidade que isso realmente está acontecendo, pô. Mudou o comportamento. Mudou completamente. E tem um outro detalhe: maio, eu não canso de dizer o seguinte, maio era um mês de frio. Teve frio em maio? Não teve. Agora veio aí 2 geadas seguidas e rapidinho. Então mudou muita coisa. Então a gente tem que cair na realidade. Não adianta falar, só ficar chorando, não. Tem que tomar alguma atitude. Você está de parabéns pela sua atitude, Marcos. Um abração, tudo de bom e sucesso. Obrigado, no teu empreendimento aí. Ó, eu vou te falar uma informação que você tem, só para lembrar quem está nos assistindo aqui. O Dia da Árvore é 21 de setembro. Tanto é verdade o que você está falando, que não dá mais para plantar nessa época, e a gente não está mais plantando árvore no Dia da Árvore. Por quê? Porque ela vai morrer. Às vezes vai começar a chover lá em novembro, esses 40 dias a muda não aguenta. Então, assim, você tem tanta razão nisso, que o que a lavoura está sofrendo, de ter que plantar depois, aqui também está sofrendo. Nós, Geraldo, infelizmente, saímos da crise climática e já vivemos uma emergência climática. Eu estou fazendo a propaganda desse livro que está em cima de mim aqui, Como Evitar um Desastre Climático. Ele foi escrito pelo Bill Gates, que é o criador da Microsoft, e hoje corre o mundo levando vacinas, né? A Fundação Melinda e Bill Gates conseguiram erradicar a poliomielite no mundo. Ela está erradicada no Brasil desde a década de 80, mas no mundo ainda havia países. E ele está preocupado com essa questão climática pelo fato de que uma parcela significativa da população da Terra vive com agricultura de subsistência. E meio grau, 1 grau a mais, essa estiagem que você está falando, tem muita gente que não vai ter como irrigar, vai passar fome. Nós precisamos cuidar disso com muita urgência. E é o que você falou, mais que falar, tem que agir. Ok. Ô Marcos, eu tenho 2 assuntos, eu não quero deixar você ir embora aí sem antes conversar com você a respeito disso. Desde o governo da Darcy Dero, eu lembro que você estava batendo aí nessa mesma tecla, querendo implantar assinatura digital para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, e que sirva de exemplo para todos. É tão importante a gente falar,
nós estamos aqui em Batatais, mas todos os assuntos que nós abordamos com você hoje, pela sua inteligência, a sua capacidade como vereador, serve de exemplo para toda a nossa região. E essa proposta tua de assinatura, eu gostaria que você explicasse a respeito, inclusive, da grande economia que promove dentro das câmaras municipais. Toneladas de papel, de toner, né, de horas trabalhadas pelo servidor, que é pago com dinheiro do contribuinte. Né? Por que não ter assinatura eletrônica? Eu tenho, desde 2013, 2014, por conta dos processos que eu fui movendo contra a administração da Darcy Vera e o arco político que deu sustentação àquele governo, eu era o único vereador da Câmara que tinha. Agora tem mais 2 colegas que têm. Mas precisa comprar para todo mundo. Eu paguei do bolso. Mas se o vereador não quiser pagar do bolso, que a Câmara compre, porque não há razão mais para ter que assinar presencialmente um requerimento, para ter que assinar presencialmente uma indicação ao prefeito, um projeto de lei, um recurso. Meu Deus, os tribunais já estão digitalizados. Agora o Tribunal de Justiça mandou a Prefeitura de Ribeirão Preto ser digital dentro desse mês de junho que passou agora. Agora, uma vergonha para a classe política ter que ficar obedecendo o juiz o tempo todo, até para fazer coisa que é a lição de casa nossa. Poxa, decisão judicial não se discute, se cumpre. Agora, precisa esperar o juiz mandar? Né? O prefeito não tem salário, o vereador tem subsídio, o vice-prefeito, os secretários. Meu Deus, para que então esse salário, esse subsídio, verba de gabinete? Para trabalhar. Agora, mas o assessor do vereador X não sabe mexer com assinatura digital. Ele que aprenda. Porque a Constituição permite que até que uma pessoa analfabeta seja um mandatário. E tem que ser assim mesmo. A pessoa é uma liderança de bairro, a pessoa tem uma liderança, mas ela não estudou. Mas ela tem um posicionamento político relevante. Ela agregou pessoas em torno de um tema importante. Então, ela vai ser vereador, prefeito. Agora, ela tem que ter uma assessoria técnica. A Câmara de Vereadores tem que ter uma assessoria qualificada para saber usar um equipamento que é simples. Você não tem nenhum aqui para mostrar. É um e-token que liga no computador e você tem uma assinatura eletrônica. Que os sistemas reconhecem isso, ou a classe política se faz respeitar, ou a população vai dizer sempre, né, para que serve vereador, para que serve prefeito. Né? A população começa a questionar o porquê da democracia. E aí cresce o povo que quer a ditadura de volta, que fica ameaçando o país com um golpe. Né? Então, assim, a classe política tem que tomar atitude por conta própria para não ter que ficar obedecendo o juiz. Preciso liberar o Marcos, que ele tem compromisso. Eu prometi para ele que eu liberaria ele para você cumprir seu compromisso. Mas antes, eu não posso deixar você embora, Marcos, antes de te perguntar o seguinte. Há bem pouco tempo, não faz muito tempo, a Câmara de Ribeirão, infelizmente, era campeã de projetos inconstitucionais. E você se recorda bem disso. Como é que está a situação do Legislativo ribeirão-pretano hoje? Melhorou muito, viu, Paulo? Eu tenho orgulho de dizer que não é mais esse o cenário, pelo contrário, o Ministério Público classifica hoje Ribeirão Preto como uma Câmara de Ribeirão Preto como uma das mais transparentes do Brasil. Foi um trabalho conjunto a partir da minha segunda legislatura, que começou em 2017. Então, naquela primeira legislatura que eu participei de 2013 até 2016, havia um conjunto de vereadores que deixou a Câmara de Vereadores em estado de calamidade jurássico, né? Interessava que ela não fosse transparente, interessava que tudo fosse de papel, interessava que ela silenciasse para os escândalos de corrupção que acontecia na nossa cidade. O que eu posso te dizer é que hoje, aproveitando o nome do programa aqui, o cenário da Câmara de Vereadores em Ribeirão Preto é muito bom. Claro que pode melhorar, mas eu vou dar um exemplo para você. A Constituição permite que o poder legislativo da cidade, a Câmara de Vereadores, sobreviva com 4,5% das receitas próprias do município. O que é receita própria? IPTU, IPVA, ISS, 4,5%. Nós mudamos a lei orgânica do município e abrimos mão de 0,52%.
Então, na lei, nós abrimos mão de 0,52, o que no caso de Ribeirão significa algo em torno de 50 milhões numa legislatura. Além disso, nós economizamos mais 100 milhões na última legislatura. Então, hoje a Câmara de Ribeirão Preto, ela precisa melhorar bastante em termos de comunicação, nós estamos atrasados, essa necessidade de economia para socorrer a cidade devastada pela organização criminosa anterior. A Câmara teve que economizar para fazer um esforço de atender às urgências da Prefeitura. Teve mês que o funcionário público aqui em Ribeirão recebeu salário em dia porque a Câmara tinha acabado de enviar dinheiro para a Prefeitura, mas agora é hora de modernizar a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, melhorando o acesso da população pelo site, permitindo participação nas reuniões remotas, né, porque é uma necessidade, mesmo depois da pandemia, a reunião remota, como estamos fazendo aqui, tem que continuar. Então, democratizar o acesso da população às informações na Câmara, as comissões internas de transparência, de obras, fazer a lição de casa para que a Câmara seja cada vez mais transparente. A transparência é o sol da democracia. Ou nós, a classe política, fazemos isso permitindo a população acessar o que se passa no poder público, ou a população não reconhecerá o valor do nosso trabalho, se verá desatendida, não ouvida, e de novo os processos vão se judicializando e político tem que ouvir ordem de juízo o tempo todo. Agora, estamos com o poder na mão, precisa agir em benefício da população, Paulo. Uma coisa de relevância que você gostaria de colocar antes de se despedir aí, que eu deixei de te perguntar, que você acha que vale a pena, porque tem tanto, lógico que tem muita coisa, muito assunto para conversar com você, pela atuação brilhante que você tem no Legislativo Ribeirão Pretano, que a gente acompanha no dia a dia, porque eu trabalho aí. Mas, na realidade, 1 hora de programa passou tão rápido, né, Titito, que a gente acha que é muito tempo, e quando o entrevistado é bom, é verdade. E muito obrigado. De antemão, já estou te agradecendo pela sua participação e a gentileza de ter atendido o nosso convite, viu, Marcos? Paulo, eu que agradeço a você, a presença do Geraldo aqui, dividindo esse momento comigo, me traz muita alegria. Vou ficar muito feliz de tê-los aqui no nosso gabinete, quando for possível, para vocês estarem aqui. O recado que eu quero dizer é que o brasileiro, ele terceirizou a política para os políticos. E o resultado é o que nós estamos assistindo, né? Vamos lembrar aquela cena dos evangelhos, quando Jesus já tinha partido, mas ele aparece para os discípulos numa pescaria, e o pessoal assusta, né? Porque era um fantasma, eles reconheceram o mestre, e até aquele momento eles não tinham pescado nada, né? E aí Jesus diz o seguinte: joga a rede para o outro lado. E eles atiraram a rede por outro lado, e o texto bíblico mostra que veio tanto peixe que tinha que tomar cuidado para tirar a rede para não arrebentar. Então, o brasileiro, nós precisamos mudar de atitude. Não deu certo terceirizar a política para os políticos. Nós precisamos cuidar do que é nosso, na associação de bairro, no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, usando um tema que a gente goste, né? Tem gente que gosta de segurança, de proteção animal, de plantar árvore, de educação, de saúde. A diversidade da vida em sociedade, ela é importante por causa disso. Essa diversidade tem que caminhar para a política. A diversidade é a base da inovação, que a gente tome a atitude, então, de cuidar do que é nosso, e o político tem que ser representante das ideias e não fazedor de tudo. Não por outro motivo, o político brasileiro é um dos mais caros do mundo. Agora no Congresso estão tentando dar um golpe, passando para 6 bilhões de reais o fundo partidário. Quer dizer, um gigantismo absolutamente inaceitável. Então, a população precisa entender que a coisa pública é dela e tomar o que é dela. Eu queria deixar essa mensagem para todos aqui, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês, e me coloco à disposição para quando eu receber o próximo convite. Marcos, muito obrigado pela sua participação, que Deus te ilumine aí, que você tenha um mandato sempre de sucesso, como aconteceu com os outros, tá ok? E muito obrigado realmente por você atender o nosso convite. Nós vamos te convidar mais vezes, pode ter certeza disso. Um grande abraço, tá? Obrigado, Paulo, obrigado, Geraldo, obrigado, Valéria, obrigado a todos que nos acompanham aqui pela Rádio e TV Educadora. Um grande abraço.